Eu acho que as nossas discussões, elas são feitas de cotidiano e de horizonte. E por isso eu queria começar com uma historinha bem do cotidiano. Bem do cotidiano. Há uns 2 ou 3 meses atrás eu fiquei sem poder conduzir, porque eu tive a minha carteira de habilitação apreendida. Ela tinha vencido 2 ou 3 meses antes. Eu passei num comando da Dutra, um lugar que eu passava todo dia, e aí eu também me dei conta que ela estava vencida. E, claro, eu tive que entregá-la. E foi muito interessante, porque cada vez que conversava com alguma pessoa, eu dizia assim, eu tenho um amigo despachante, eu tenho um amigo, conheço, tal. E eu comecei a me perguntar, será que eu tenho paciência e as estruturas me permitirão esperar a renovação da carteira? Bom, falei, vou começar. Aí eu fui até o Detran, fui lá em São Paulo, lá na Barra Funda, lá na Estação Armênia, onde tem que depositar a carteira. Depositei a carteira, entreguei a carteira, e na hora que eles pegaram, eles falaram, puxaram lá no sistema, você está com excesso de pontos. E por mal dos pecados, era por uma questão técnica. Eu andava num carro que o velocímetro tinha a hora que funcionava e tinha a hora que não funcionava. E com isso, várias multas por excesso de velocidade. Eu falei, tudo bem, então vamos entregar. Qual que é o procedimento? Não, se você abrir mão do recurso, nós vamos avaliar quanto tempo que você tem que ficar sem a carteira. Eu falei, então bom, então vamos fazer. Fiz o processo, foi determinado que eu deveria ficar, acho que, não sei se 60 dias ou 90 dias sem a carteira de habilitação. Eu falei, olha, isso eu suporto. E nesse meio tempo eu tive que fazer lá o curso de reciclagem para condutores. Outros amigos falaram, tal lugar tem um lugar que faz assim, faz assado. Mas o Detran da cidade de São Paulo também disponibiliza lá um curso mensal. E o Márcio vai lá tentar fazer o curso mensal. E foi interessante, porque são 200 vagas, e eu cheguei 8 horas da manhã no Detran. Quando foi 8h30, 9 horas, já estava na vaga 180. Mas de fato consegui fazer, e para minha satisfação, consegui renovar e ter a carteira novamente sem precisar pagar um tostão extra. Esse foi o cotidiano, uma história minúscula, insignificante, mas que faz parte do cotidiano. O horizonte absoluto, distante, talvez seja exatamente a noção de que quando eu comecei a pensar essas discussões, e sobretudo ouvindo as muitas colaborações aqui apresentadas, veio uma pergunta: um mundo novo é possível? É possível pensar um mundo onde o dinheiro e a riqueza deixem de ser hegemônico? Aí eu vi que pensar nisso ia dar muito trabalho. E eu falei, deixa isso para o professor Tércio resolver. Vamos entrar para questões mais cotidianas e menores. E é por isso que eu gostaria de apresentar a minha fala aqui, a partir do título temático dessa mesa: sociedade corrompida ou corruptora? Essa afirmação com aparência de certeza, ou uma certeza aparente, com característica de dúvida, nos põe diante daquilo que poderíamos chamar de um paradoxo de humanidade. Trata-se de um dilema que nos faz rejeitar, ou mesmo fugir publicamente, de um procedimento, ou até de um modo de ser, que do ponto de vista histórico é o espaço do qual saímos, mas também o espaço no qual, de uma forma ou de outra, somos, ou pelo menos estamos. E, sobretudo, é o ambiente diante do qual uma decisão precisa ser tomada, em termos de futuro que queremos, ou ainda em razão da urgência impressa pelo futuro que precisamos, ou apenas podemos. O pano de fundo no qual, então, se situa essa reflexão é aquele que considera a corrupção como um problema. É aquele que reconhece a corrupção justamente como um problema eminentemente humano. Um problema que desafia a humanidade de cada um,
na universalidade do existir humano, tanto na ordem do ser, como diriam os metafísicos. A corrupção, nesse ponto, é um obstáculo, ou mais exatamente, um desafio a ser vencido. E isso é importante. Aqui, ela é pensada como uma dificuldade a ser superada. Em outras palavras, ao refletir sobre a corrupção como problema, o que se quer é desencadear, já e agora, uma ação capaz de controlar, diminuir ou, quem sabe, até superar a corrupção, uma vez que essa, pela sua simples existência, se apresenta, ou em todo caso, é identificada como uma ameaça à paz, porque de fato fragiliza ainda mais a vontade dos fragilizados na e pela convivência social, a saber, os pobres, que sendo vítima ou mesmo sujeito da corrupção, por vezes não tem como se defenderem dos efeitos desta sobre o conjunto da sociedade, igualando-se neste ponto a boa parte dos cidadãos, diga-se de passagem, que também é submetida a essa temática apenas. Em todo caso, a perspectiva reflexiva que intenciona enfrentar a corrupção visando agir sobre ela, em um crescendo que vai do controle a uma completa e ideal eliminação, pressupõe uma abordagem, a abordagem da corrupção como problema. Já que esse problema é um desafio à própria racionalidade humana, razão pela qual, ao se apresentar como problema jurídico, como problema político, poderíamos também dizer como problema cultural e social, para ficarmos apenas nos principais aspectos debatidos nesses dias na versão 2005 dos Seminários da Feiticeira, a corrupção como problema é uma questão que desafia a filosofia e não apenas o direito, a política, a cultura e a sociedade. O enfrentamento da corrupção como problema filosófico desafia a filosofia, não dispensa de forma alguma as outras competências das ciências e dos saberes humanos. O direito, a política, a economia, as ciências sociais, a psicanálise, a antropologia atuais são fundamentais no esforço, primeiro filosófico, depois humano existencial, de compreensão e, sobretudo, de atualização do ensinamento aristotélico, aqui lembrado, de que a corrupção age e atinge o ser na sua dimensão substantiva categorial. Aliás, ouvidos atentos certamente encontraram ecos da influência aristotélica na afirmação que reconhece na corrupção uma ameaça à democracia, à convivência e assim por diante. Mas a democracia não apenas caminha lado a lado com a ciência, mas a filosofia não apenas caminha lado a lado com as ciências e os saberes humanos, aceitando de forma respeitosa suas conquistas. Ela também caminha lado a lado com as ciências e saberes humanos, neste caso, para entender e combater a corrupção moderna, ou mais exatamente, a contemporânea. Para dizer que os procedimentos jurídicos, econômicos, políticos, sociocientíficos, psicanalíticos, antropológicos, para ficar só em alguns aspectos essenciais, devem perpetuar o ventre, isto é, o logos do qual saíram, cuja descoberta instrumentalizou a todos para o infinito que podemos ser enquanto humanos. A compreensão do ser que vem a ser a corrupção contemporânea e busca as formas de superação não pode ser um exercício da melhor opinião ou da argumentação mais eloquente. Deve ser um logos reorganizador, já que a ideia de uma organização eterna nem sempre nos agrada ou mesmo nos convém. Quando deixamos as questões de método e metodicamente nos aproximamos das questões que nos interessam, e aqui particularmente da questão da corrupção, percebemos que efetivamente existimos e, portanto,
somos historicamente o que somos, estando onde estamos, tanto do ponto de vista cultural como do ponto de vista pessoal, na forma de cidadãos de uma sociedade que se vê diante de um dilema. E não adianta dizer que a falta de consciência política, neste ponto, se aceita apenas estar com um bilhete de entrada. A falta de consciência, uma consciência deformada, a tutela da cidadania, as deliberadas ausências cidadãs, as cidadanias de fachadas, etc., nada mais são que formas derivadas de uma cidadania que organiza como cidade, contando exatamente com estas formas ainda infantis do ponto de vista de participar da polis. Essas são formas de vidas que também devem ser levadas em consideração quando nos propomos compreender o mundo vivido que nos permite interferir no mundo da vida em função de um melhor viver. Ao ter de se autoexplicar como pessoa e como sociedade, se somos corrompidos ou corruptores, uma trajetória precisa ser passada a limpo. Como acontece quando se considera a degradação do meio ambiente e da natureza, em geral, assim se passa quando o assunto é corrupção. Individualmente, uma geração, ou mesmo uma sociedade determinada, não pode ser acusada de corrupta. Generalizações é uma forma de esvaziar a gravidade da situação, mas pouco ajuda na identificação das responsabilidades. O fato é que, finalmente, independente da clareza sobre as responsabilidades, do conhecimento dos efeitos e da aceitação ou do desacordo da utilização da corrupção como método, esta última pesa e pesa muito sobre o conjunto social. Da mesma forma que o uso da violência absurda e irracional pesa sobre o conjunto das pessoas que, por uma razão ou outra, estão submetidas a um regime autoritário. Essa é mais uma das circunstâncias que recebemos no nosso vivido, como um privilégio factual do viver. O viver carrega em si a negação como desejo, como necessidade ou como um fato, é o locus onde se encontram os elementos da escolha afirmativa como solução de um problema que se tem ou que se é. A língua, as tradições, as crenças ou descrenças, o parentesco, certas instituições, família, mais recentemente, escola, Estado, igrejas, por exemplo, são outros privilégios factuais que, em maior ou menor grau, incorporamos com muito mais facilidade e tranquilidade no nosso existir. A referência a eles visa explicitar a potencialidade das experiências humanizadoras, ou seja, o reconhecimento de que existem circunstâncias que, ao provocar repúdio, possibilitam o aprimoramento em relação a nós mesmos e em relação às possibilidades que se nos apresentam, ou a nós mesmos nos oferecemos. Aqui, o paradoxo de humanidade aparece como sendo o desejo de integralidade, apesar do passado corrompido e de um presente corruptor, que mesmo nos seus limites se reconhece capaz de restaurar ou de aperfeiçoar, isto é, capaz de integralidade, de superação da corrupção, de permanência na humanidade, de afirmação do ser, da perfeição, portanto, de excelência, em uma palavra, de virtude. De um lado, é como se pudéssemos falar que a borboleta teria vergonha e repudiasse o casulo que ela já foi, ou no qual já esteve, pelo fato de ser ele feio e incomparável com a harmonia e beleza do colorido da borboleta adulta. Uma compreensão oculta e talvez inconsciente pudesse explicar por que se aceita o execrado do ponto de vista da contemporaneidade mediática como meio e caminho para o particular bem-estar que os efeitos
no caso da corrupção, podem assegurar ou oferecer. Por outro lado, também é possível imaginar que, apesar de seus custos, por vezes exagerados, do ponto de vista social e cultural, dificilmente se teria certos benefícios sociais que temos se determinadas exigências particulares não fossem aceitas. A socialização de benefícios e a universalização do acesso a direitos deveriam ser interrompidos porque hipotéticos ou irreais processos administrativos duvidosos dirigiram a licitação para a compra de material escolar, alimentação, uniforme. É claro que é melhor que o material, o alimento, o uniforme não fossem superfaturados e não servissem de moeda de troca. E se isso fosse a condição para que os excluídos dos benefícios e distantes do acesso aos direitos pudessem ter suas necessidades, reivindicações e direitos atendidos. Evidentemente aqui não se quer dizer que sem a corrupção não existiria humanidade, ou em todo caso que nós brasileiros não estaríamos no estágio sócio-histórico no qual nos encontramos enquanto pessoa, povo, Estado, sociedade e cultura sem ela. A analogia com a metamorfose pela passa borboleta, antes de estabelecer uma linha de continuidade, primeiro um casulo, depois uma borboleta, quer estabelecer um padrão estético. Ao recorrer ao estético e à sua democratização, se quer afirmar que o fato biológico que exige o casulo como condição da borboleta só prepara para o fato cultural que exige da presença do belo um basta ao feio como caminho para que o fato político se constitua na democracia a escolha e não apenas na prática do mesmo. Em outras palavras, os processos sociais não precisam repetir a natureza. Homens não são borboletas. E o fato de dizer que a metamorfose social humana exigiu o feio para chegar ao belo não significa nem o fim das borboletas, nem menos ainda a perpetuação das condições culturais de degradação humana e social, já que seguimos o entendimento segundo o qual o feio, a corrupção, foi introduzido na história humana. E justamente por isso, tanto o direito como a política são desafiados a construírem, não na história universal, mas na contemporaneidade brasileira, homens e sociedades libertos da corrupção, portanto, não corrompidos, e imunes às práticas da corrupção, portanto, não corruptores. É como a atitude educadora da família que perde tempo convencendo os filhos da vida melhor. Renunciar ao autoritarismo que obriga um comportamento determinado para construir uma base ética de princípios dá mais trabalho, mas dispensa os aplicativos punitivos e vigilantes. Dispensa a transparência, porque se tem na confiança a base e o efeito do amor.